Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja! Amém! Além de mim, tem mais alguém feliz por estar aqui nessa noite? Já sentimos a presença de Deus neste lugar, irmãos. Deus está aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, o Espírito de Deus está aqui. Você está na casa de Deus. Então você tem liberdade para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, para aplaudir, para falar em línguas, para exaltar, porque você está na presença do teu Pai. Amém? Estamos felizes em mais uma quarta-feira. E eu quero, sem perda de tempo, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Obrigado. Romanos 12, a partir do versículo 4. Nós estamos indo aí para o nosso quarto, para a nossa quarta semana, né, dessa conferência bíblica, dessa série de mensagens, né? Não é uma campanha, porque campanha é quando nós oramos e clamamos por um propósito, né, por uma causa. Nós estamos aí nessa série de mensagens tituladas sobre o corpo de Cristo, falando sobre o corpo de Cristo, né? Segundo a orientação que o Senhor deu para a nossa pastora Lúcia, né? E nós estamos aqui para dar continuidade. Falaremos em poucas palavras, mas entregaremos tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Esse capítulo 12 de Romanos, versículo 4. Mas antes eu queria muito que você fechasse os teus olhos nessa hora. Feche os teus olhos. Coloque, você que puder, coloque a mão sobre o teu coração e louve assim comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, você pode louvar comigo? Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais com Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga para Ele: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Por quê? Não estou sozinho, pois somos homens que andam com Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aonde? Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus! Aleluia! Tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrirão, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais com Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga para Ele: Deus cuida de mim.
cuida de mim. Glória a Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. É o Senhor que tem cuidado de nós, né, irmãos? Embora não sejamos dignos, merecedores, mas o Senhor, Ele cuida de nós, né? O Senhor tem um versículo na Bíblia, eu não lembro agora, mas depois você pode me cobrar que eu vou te dizer, que diz que se o Senhor, Ele cuida das aves do céu, que não trabalham, que não semeiam, Ele rega os lírios do campo, o que Ele não fará por mim e por você? Você só está aqui hoje porque o Senhor tem cuidado e tem sustentado você. Amém? Romanos 12, versículo 4. Está escrito aonde, presbítero? Mateus 6. O presbítero vai disse que é o Mateus 6. Depois os irmãos conferem se é isso mesmo. Mateus. Romanos 12, versículo 4. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos por esta palavra, Senhor amado, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que eu diminua, que eu desapareça, que tua glória resplandeça nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em rápidas palavras, eu quero deixar aqui aquilo que o Senhor depositou no meu coração para esta noite. Romanos, capítulo 12, é um capítulo bem conhecido pelo início. Se eu não me engano, acho que foi até o tema do nosso retiro desse ano, né? Transformados pela palavra, né? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse texto é bastante conhecido, e aquilo que nós conseguimos aprender é que eu só transformo o mundo quando eu transformo primeiro a minha mente. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não aceite, não se conforme, não compactue, calado, não. Você pode transformar o seu mundo, mas como que eu transformo o meu mundo, as coisas que estão à minha volta? Quando eu renovo a minha mente. Porque muitas vezes nós queremos uma renovação ou queremos uma transformação com o mesmo pensamento pacato, arcaico. Então a palavra do Senhor nos ensina que eu só consigo transformar aqui fora quando primeiro transformo aqui dentro. Primeiro eu mudo a minha maneira de pensar, primeiro eu mudo a minha maneira de agir, primeiro eu mudo a minha maneira de falar, de se comportar, aí depois eu começo a influenciar o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, embora estejamos existindo dentro de um mundo, eu não preciso me misturar, me compactuar, mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, e essa transformação começa a penetrar a minha
transformação na sua vida, e através dessa transformação você mudará a sua casa, você irá impactar as pessoas que trabalham com você, a sua rua, a sua família, mas primeiro transforma na sua mente. Por que essa palavra é tão verdadeira? Porque existem pessoas que são resistentes a mudanças. Eu já vou chegar no texto principal, que é sobre o corpo de Cristo, mas o Senhor me impulsiona a falar isso. Existem pessoas que são resistentes a mudanças. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu fui criado assim. Gabriela, a pastora fala muito, crente Gabriela, eu não vou mudar. Irmãos, você só está aqui hoje sentado nesta cadeira participando dessa igreja porque você precisou transformar a sua mente. Porque a minha mente foi doutrinada e ensinada de que homossexuais vão para o inferno, de que não é possível você ser gay e servir a Deus. E durante 25 anos eu acreditei nessa palavra. Mas existe um versículo que diz também que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu transformei a minha mente, eu mudei a minha vida. E você só está aqui hoje porque você transformou a sua mente, porque a palavra do Senhor entrou em você, mudou a sua vida e fez você entender que eu posso ser gay e também ser igreja, que eu posso ser lésbica e também posso ser igreja, que eu posso ser trans, e também posso ser igreja. Você transformou a sua mente, toda a sua vida, todo o seu mundo, toda a sua maneira também foi transformada. Você pode aplaudir o Senhor pela transformação que Ele fez na sua mente? Transformados pela palavra. E quando nós chegamos no versículo 4, o apóstolo Paulo faz uma comparação à igreja como corpo, porque assim como o corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Ele diz sobre a funcionalidade e a importância de cada membro em corpo. Nós tivemos muito bem explicado pela diaconisa Jéssica. Nós tivemos semana passada muito bem explicado sobre membros também com o nosso cooperador, o Washington, Vitor Washington, ensinando sobre os membros. Um membro para funcionar, um corpo para se funcionar, um corpo para se locomover, ele precisa dos membros. Os membros trabalham em conjunto em função do corpo. Só que ele diz que cada membro tem a sua funcionalidade. Embora todos sejam ligados ao corpo, eles não funcionam da mesma maneira. A mão funciona de um jeito, o pé funciona de um jeito, o pescoço funciona de um jeito, mas todos esses membros estão ligados em um só corpo. Ele diz: assim sois vós, o corpo de Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém é na presença de Deus um corpo vazio e solto. Não é possível ser membro sem estar ligado a um corpo. Fala para o seu irmão que está do seu lado: só existe membro vivo se estiver ligado a um corpo. Glória a Deus. Aleluia. Estiver ligado ao corpo. Não existe essa de membro independente. Não existe essa de membro autônomo. Não existe isso. O membro, para ter função, ele precisa estar ligado a um corpo. Você só é igreja se você tiver igreja. Então, essa falácia do adversário, que tem levado pessoas para fora da presença, dizendo que a igreja sou eu não preciso frequentar a igreja. Tudo bem, Jesus também morreu na cruz por você, mas não dá para ser igreja sem ter igreja. É verdade. Um membro só tem função se ele estiver ligado a um corpo. Nós vemos em um acidente, por exemplo, quando existe uma amputação de uma perna, amputação de um braço, fica lá o braço solto, correto? Ou a perna solta. E aí, para que esse membro seja realocado novamente, implantado novamente, existe um tempo, Uma vez eu estudando na escola, o menino prendeu o dedo na porta, e aí quando eu abri a porta, caiu o dedo dele,
E aí o professor veio, pegou o dedo e colocou num pote com gelo e levou e conseguiram implantar de novo. Por quê? Houve um tempo. Porque se o membro passa muito tempo longe do corpo, ele morre. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Então não tem esse negócio de eu vou me desvincular um pouquinho do corpo, depois eu volto. Existe um tempo de durabilidade longe do corpo. Se desligar do corpo, morre. E tudo que o Satanás quer é amputar você do corpo de Cristo. Mas Jesus está dizendo: ei, é no corpo que você funciona, é no corpo que você trabalha, é no corpo que você tem utilidade. Membro fora do corpo morre e é enterrado. Deus não quer que você seja amputado, Ele quer manter você ligado. Aleluia! Quantos recebem esta palavra aqui? Sabe por quê? Porque o apóstolo diz que nem todos têm a mesma função. Todos precisam trabalhar para o funcionamento do corpo. Então você não é um corpo autônomo, eu sou um corpo. Não, você é um membro que faz parte do corpo. O corpo de Cristo somos nós. E individualmente somos membros. Você precisa deixar isso claro na sua mente. Você não é um corpo sozinho. Você é um membro que faz parte de um corpo. Se você sair desse corpo, e quando eu digo desse corpo, não é o corpo casa de oração, é a igreja do Senhor. Se você decidir se amputar, se cortar e decidir abandonar o corpo, você morre. Porque não recebe mais sangue, não recebe mais movimento. Existe um tempo de durabilidade em que um membro fica longe do corpo, senão ele necrosa e aí ele morre. Apodrece, deixa de viver. Tudo que o Senhor quer é que você continue funcionando, fazendo parte do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua, no versículo 6: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ou seja, dons, habilidades, ok? Cada membro possui habilidades. Eu possuo uma habilidade, o cooperador Wallace outro, o Austin outro, Fabiano outro, habilidades, dons, sendo de graça que nos é dada. Por quê, irmãos? Porque dom é algo que nós não merecemos, foi nos dado, de graça, de graça. Eu costumo dizer que tocar bateria para mim é um dom. Por quê? Porque eu nunca fiz aula de bateria. Eu já falei com os irmãos aqui na igreja: por que eu não sei ensinar a ninguém a tocar bateria? Porque eu sou autodidata, eu aprendi sozinho. Eu sentei na bateria com 7 anos de idade e comecei a tocar sem nunca ter feito. É dom dado de graça. Existem pessoas que fazem bolo muito bem, que cozinham muito bem. Aqui na igreja temos vários dons, pessoas que cantam maravilhosamente sem nunca ter entrado numa aula de canto. É dom, foi dado de graça para você. É a sua habilidade como membro do corpo, cantar. Dado de graça. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Por quê? Você precisa crer em profecia. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Aqui me pegou. Dedicação no ensino. Por quê? Está amarrado o cabelo aqui? Dedicação ao ensino. Você como membro, é depositado uma expectativa em você. Foi dada uma habilidade em você. E você precisa trabalhar para que o corpo funcione. E aí ele falou dos dons, e aqui ele fala: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Para você desenvolver a habilidade que foi te dada pelo Senhor para o funcionamento do corpo de Cristo, você precisa ter dedicação. Por que muitas vezes não funcionamos? Porque muitas vezes não conseguimos executar tarefas que foram nos dadas? Porque falta dedicação. E aqui eu quero falar exclusivamente ao ensino da palavra, à pregação, ao ministério. Porque não tem como ensinar se eu não aprendo. Não tem como ensinar se eu não me dedico. E aí muitas vezes nós vemos pessoas fracassando
no momento de ministrar, seja louvor ou seja palavra. Por quê? Não é porque você é tímido, não é porque você é inibido, é porque você não tem dedicação. E muitas vezes queremos subir no altar ou ler a palavra de Deus somente quando vamos pregar. Só queremos estudar naquela semana em que vamos ministrar o louvor. Deus está dizendo, sabe por que você como membro está funcionando mal? Porque não há dedicação. Deus está dizendo, você tem sido um membro que muitas vezes não tem funcionado. Não é porque você é tímido, não é porque você não sabe pregar, não é porque você não sabe cantar, é porque você não é dedicado. Não sou eu, irmão, sou a palavra. Para as pernas do jogador funcionar no campo, ele precisa o quê? Treino, dedicação. Ele corre, ele malha, né? Faz bicicleta. Por quê? Se ele não tiver o corpo preparado, as pernas preparadas, o fôlego preparado, ele vai conseguir correr 90 minutos? Não. Por quê? Não tem dedicação. E por que fracassamos? Por que não conseguimos desenvolver uma palavra? Porque muitas vezes não conseguimos cantar no momento em que nós estamos escalados, porque não temos dedicação. Membro precisa ser dedicado ao corpo de Cristo. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Isso serve, irmãos, para nós também, pastores. Para nós. Porque muitas vezes nós vemos uma rotina de ensino, porque, irmãos, não existe pastor que não saiba ensinar ou que não queira ensinar. Não existe isso. Pastor que não saiba ensinar. O apóstolo Paulo escreve em Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, a partir do versículo 2, que ele começa a falar dos diáconos e ensinar. O obreiro, e quando diz obreiro, é no modo geral, precisa ser apto a ensinar. Você pode não saber a resposta. Você fala assim, ó, meu irmão, nesse momento eu não me lembro, mas eu vou estudar e eu vou te explicar. Não existe, eu não quero. Porque a pessoa olha para o pastor, a pessoa olha para o pregador, a pessoa olha para o obreiro esperando. Então precisa haver uma dedicação. E nós, como ministros da palavra de Deus, não podemos cair na rotina. Porque nós vemos uma rotina de trabalho, de ensino, de pregação, e vai ficando tudo no automático. Deixa eu ver aqui. Não é assim. Precisa existir uma dedicação. Dedique-se ao ministério que você está. Se é intercessão, dedique-se. Se é ministério de louvor, dedique-se. Se é recepção, dedique-se. Deus conta com você como membro do seu corpo. Quando recebem esta palavra, faça com dedicação. O que exorta, use esse dom em exortar. Por quê? Porque exortar, irmãos, também é um dom. O que é exortar? Eu fui pesquisar essa palavra, exortar, motivar, impulsionar. E a última descrição que eu encontrei, eu achei incrível, que é aquele que insiste em alguém. Irmãos, é um dom aqueles que não desistem de pessoas. Eu costumo dizer que o corpo de Cristo, que tem um membro que exorta, que insiste, ele mantém o corpo vivo. Por quê? Aquele que insiste é como sangue. O sangue é o que mantém o quê? Os órgãos vivos, funcionando, não é verdade? Trabalhando, sem sangue circulando no coração, nos rins, e por aí por onde ele passa, né? O nosso diácono João Enfermeiro vai saber explicar muito melhor sobre a anatomia do que eu, mas pelo pouco que eu sei, eu entendo que o sangue é vital, é aquele que insiste no corpo. Vamos embora, vamos caminhar, vamos circular. Aquele que exorta é como quem insiste, e eu louvo a Deus porque nessa igreja tem membros que insiste em outras pessoas. E você só está aqui porque tem uma pastora que insistiu em você. Você só está aqui porque tem um corpo eclesiástico que te liga. Porque, irmãos, toda segunda-feira nós recebemos um áudio da pastora Lúcia. Liga para quem não veio, manda mensagem para quem não veio. Isso é não desistir, é insistir em pessoas. 5 e pouco da manhã, pastora Lúcia. A paz do Senhor, ministério. A paz do Senhor, Deus.
manda mensagem, pergunta por que não foi. Sabe o que é isso, irmãos? É insistir. Graças a Deus. Para o corpo se manter vivo, precisa ter gente que insiste em pessoas. Muitas vezes nós pensamos que exortar somente é corrigir, somente é brigar, somente é ser violento. Não. O apóstolo vai dizer que aquele que exorta, exerça o seu dom. Porque isso é um dom. Tem pessoa que no mundo em que nós vivemos, onde pessoas desistem muito fácil uma das outras. Não quer? Beijo, tchau, nem me liga. Só que eu louvo a Deus, nós estamos aqui, porque existe um corpo, existem membros que insistem em nós. Quantos podem receber esta palavra? Glória a Deus! E ele diz, faça o que reparte, ou seja, o que divide, com liberalidade. Porque, irmãos, é muito importante aquele que tem prazer em compartilhar coisas. Porque existem pessoas que elas têm dons, habilidades e ensinamentos que tem que guardar somente para elas, não é verdade? Só que nessa igreja aqui, irmãos, eu louvo a Deus pela igreja Casa de Oração, e eu sempre vou citar nossa igreja como exemplo, nós repartimos tudo: conhecimento, habilidades, dons, ensinamento. Eu louvo a Deus porque a Japonesa Jéssica chegou outro dia e falou assim: quem quer aqui aprender um outro instrumento para eu poder ensinar? Isso é repartir. Nós temos aqui a escola de pregadores, o nosso pastor Joey, repartindo o seu conhecimento bíblico e teológico. Aquele que reparte, faça com liberalidade. Aqui ninguém é privado de ensinar nada, conforme ensina a palavra de Deus. O que preside, isso aqui para mim me pegou. O que preside com cuidado. Ele ensina aqui, irmãos, para aquele que preside, aquele que, ou seja, aquele que lidera, faça com cuidado. Todas as outras habilidades dos membros desse corpo, ele diz, faça com amor, repartir com liberalidade, né? Exerça, né, a exortação, mas aquele que preside, aquele que lidera, com cuidado. Por quê? Todo aquele que está à frente de um ministério, todo aquele que lidera, se nós não, eu digo nós, que estamos à frente, que lideramos, seja ministério, seja igreja, temos que tomar cuidado na liderança, e ele cita exatamente isso: o que preside, ou seja, o que lidera, com cuidado, porque senão nós deixamos de ser líderes e nos tornamos chefes do corpo de Cristo. Vamos tratando os outros membros não como membros, não como servos, mas como empregados. Então ele exorta para aquele que lidera, tenha cuidado. Por quê? Porque os outros também são membros. E aí ele começa a ensinar, porque nós temos que tomar cuidado para não sairmos de líder e nos tornarmos chefes. E o que eu aprendo com isso? Tenha cuidado na liderança. Eu digo isso porque aqui nós maioria também exerce liderança, está de frente de algum ministério, e precisamos entender, irmãos, e eu tenho aprendido com isso, que líder, que quem preside também pede por favor, quem lidera também pede obrigado, quem lidera também pede perdão. Isso é presidir, isso é liderar com cuidado. Líder não é chefe, líder não é um carrasco, e você não é empregado, você é membro do corpo de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Escravo você era do mundo, escravo você era nas mãos de Satanás. Aqui você é membro. Aleluia! Escravo não, membro. Líderes, nós também pedimos perdão, porque nós também erramos, irmãos. Nós também falhamos. No domingo, eu até pedi perdão à diaconisa Josi, porque eu dei um vácuo nela, de não sei quanto é isso. Não foi? Eu cheguei aqui e falei: diaconisa, você me perdoa em nome de Jesus? Aquele que preside, precisa com cuidado. Senão a gente confunde liderança, né, com chefia, autoridade com autoritarismo.
Quantos estão entendendo aqui a mensagem? Somos todos membros do corpo de Cristo. Amém? Aquele que exercita a misericórdia, que exerça com alegria. Exercer misericórdia, irmãos, é liberar o perdão a quem não merece. Exercer misericórdia é você absolver alguém de uma culpa que ele tem. Mas você precisa fazer isso com alegria. Porque eu exerci, perdoei, né? Mas fazer o quê? Por mim, era cadeira elétrica. Por mim, jogava na cadeira e jogava pisão. Por mim, eu expulsava da igreja. Se faz isso na minha igreja, eu mando, eu boto no banco 100 anos e nunca mais sai. E se exercer misericórdia? Não. Aquele que exerça a misericórdia, que exerça com alegria. Você não está perdendo quando você perdoa alguém. Você não está perdendo quando você absolve alguém de um erro que cometeu contra você. Você está tratando ele como Cristo espera que você trate, exercendo misericórdia com alegria. É perdoar, é trazer de volta, é abraçar, é integrar novamente ao corpo, porque todos nós somos membros e todos nós temos importância para o corpo de Cristo. Quando um membro falha, que às vezes, já que quando acontecem algumas falhas no nosso corpo assim, do nada, sabe? Você corta, às vezes do nada você está andando, você tropeça no pé, não é verdade? Ou muitas vezes você acorda de manhã, dormiu por cima do braço, vai levantar o braço, você vai cortar o teu braço? Não, você espera aí o quê? Melhorar e voltar a funcionar. Mesma coisa é o corpo de Cristo. Se o irmão tropeça, se o irmão erra, ou até mesmo fica dormente, você espera ele melhorar e traz ele de volta, porque isso é exercer misericórdia. Somos todo o corpo e somos todos importantes para Jesus. Se coloca de pé esta noite.